Boa noite. Vamos então iniciar a reunião ordinária da Assembleia de Freguesia pelas 20h07. Hoje, dia 29 de abril de 2024, na sede da Junta de Freguesia de Alcântara, na Rua dos Lusíadas, número 13. Começo primeiro por cumprimentar todo o público presente, os membros desta Assembleia de Freguesia, os membros do Executivo e todas as pessoas que nos auxiliam para que esta Assembleia, que esta reunião possa correr pelo melhor. De acordo com o nosso regimento, primeira parte destas reuniões de Assembleia de Freguesia tem lugar primeiro ao período para a intervenção do público, durante o qual podem ser apresentadas questões ou solicitados alguns esclarecimentos pelo Executivo da Junta de Freguesia, e eu pergunto se algum membro do público quer intervir a este momento. Sim? Agradeço então que se dirija ao microfone e que se identifique, por favor, para ficar registado. Deixa eu ver se... Boa tarde a todos os membros da Assembleia, Presidente, os eleitos e o público presente, que é sempre muito, tirando 2 ou 3, estão sempre cá na mesma batalha. E, portanto, também viva a liberdade, que de facto é o que podemos estar aqui hoje. O que eu venho falar é, portanto, na minha zona e em partes que é da Câmara, não é? A gente sabemos que a política de moedas é o rigor ao cêntimo. Portanto, ali na zona da Feliciano de Sousa 67 e 51, existe um senhor Dom Morgado com o seu chapéu aprontado e todo bonito e não sei o que mais, só falta ser o galã sei lá, do toureiro. Portanto, parece dominar a rua, tem muito poder. E um dia estava eu em pleno, portanto, fim de semana ali, a população ficou toda indignada por tirar os cachos de lixo, porque aquilo era um nojo para ele, enfrentar-se a janela, não podia ver aquilo. E então a população que é idosa tem que deslocar não sei quantos prédios, ou tem que pedir a vizinhos para pôr o lixo. E depois o senhor ficou muito indignado, não é? Porque se o bom produzir de dinheiro e de poder, porque assim é que é a democracia, depois temos o que temos no poder com 50 deputados, não é? Essa gente é assim, preocupa-se muito com toda a gente alheia, mas depois o cantinho deles é que é interessante. E então, depois, a própria versão que teve lá nesse fim de semana disse: eu não sabia que havia esse problema assim dessa forma. E essas pessoas continuam a não ter lixo na sua zona, e a Câmara não fez nada ainda. E depois também, isto dá para ver, afinal os Morgados pelo visto não passam, não é? Porque a manifestação do 20 de abril foi uma coisa astronómica, a maior de sempre, portanto ainda bem porque a liberdade continua e não vamos ter fascismo em Portugal. Obrigado. Muito obrigada. O Executivo quer responder à intervenção do freguês? Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer ao Nuno, cumprimentar a todos, obviamente, presentes, justificar a ausência do nosso tesoreiro por motivos de saúde, não poderá estar presente. Só uma questão que eu não percebi. Estavam lá uns caixotes de lixo que foram retirados, foi isso? Quando é que foi? Vamos indagar a Câmara sobre este tema. Neste momento não consigo saber. Muito obrigado. Com certeza, muito obrigada. Antes de prosseguir com a reunião, dou nota que 2 membros desta Assembleia pediram justificação antecipada da ausência. João Pedro Azevedo Sousa Uva, pelo PS, por motivos profissionais não pode estar presente e está a ser substituído por Jorge Luís Pacheco Ramos, pendão ordem dos eleitos pelo PS, e há pouco tempo também por doença súbita. Marisa Gargatê também não consegue estar presente e pediu então, justificou a sua ausência por e-mail. E eu peço aos membros desta Assembleia que se pronunciem acerca destas justificações. Quem vota contra? Quem se abstém? Justificações então foram aprovadas por unanimidade. Em relação ao período antes da ordem do dia,
entraram algumas saudações e emoções de modo regulamentar pelo nosso regimento. Houve uma saudação que apenas deu entrada hoje pelo PS, e vou dizer qual é. Voto de saudação pelos 50 anos do 1º de Maio, intitulado Primeiro de Maio, com gosto à liberdade. Como apenas dou entrada hoje nos serviços do secretariado desta Assembleia, eu coloco à votação desta Assembleia a possibilidade dela ser apreciada e votada. Caso seja possível, podemos interromper por 10 a 15 minutos para que seja possível a sua leitura. Coloco primeiro à votação. Apresentei-a pelo PS, um voto de saudação pelos 50 anos do 1º de Maio, o 1º de Maio com gosto à liberdade, e eu coloco à consideração dos membros desta Assembleia se concordam que ela seja então apresentada, apreciada e votada. Quem vota contra? Quem se abstém? Então, a sua inclusão foi aprovada por unanimidade. Eu vou pedir ao Sr. Segundo Secretário que a distribua a todos os membros e interrompo os trabalhos e retomamos pelas 8h30. Pode ser? Quer intervir? Sim. Emanuel Proença, por favor. Senhora Presidente, restantes membros da mesa, Sr. Presidente e restantes membros do Executivo, e a todos os presentes, nós não vamos, como é evidente, aliás, como já demonstrámos, votar contra essa situação, assim como uma outra relativamente que nos chegou hoje, embora vão ambas contra o que está previsto no regimento, como bem sabemos. Contudo, queria só recordar que, por acaso até foi comigo, no mandato anterior, que ainda estava cá o saudoso Sr. Presidente, na altura da mesa da Assembleia, em que, enfim, que não foi tão fácil que isto tivesse acontecido, e agora fez-me recordar um bocadinho essa situação, porque não se teve esta abertura, e, portanto, queria dizer que, como é evidente, sim, iremos votar, mas queria recordar que, na altura, não foi esse o procedimento, o que lamento, mas, da parte da nossa bancada, teremos todo o gosto em aceitar essa moção, discuti-la, votá-la, até porque os temas em causa são muito importantes. Exato, dada a importância do tema, a mesa achou por bem. Eu creio que muito já obrigado. houve, no início deste mandato, uma situação que também não foi, já não sei precisar qual, e que foi aceito por todos os membros. Portanto, consideramos que poderia, pelo menos colocamos à consideração. Pronto. Sim, suspendemos então até às 8h30. Acho que é o suficiente então para todos nós. Posso só dar uma sugestão, perdoe-me. O 1º de Maio acho que é um tema que todos aqui estão familiarizados com o mesmo, não é? Se calhar 5 minutos não será suficiente para lermos a moção. Não só estou aqui, é que temos uma ordem de trabalhos longa, Sr. Presidente, só por isso. Quando todos estiverem aptos para retomarmos os trabalhos, é uma questão de avisarem. Pronto. Pode ser? Tu tens? Todos têm. O Executivo também tem. Sim.
Onde é que está o 27? Ah, 29 de 2023. eu só vi em baixo. Ok. Em baixo está correto. Está bem. Está bem. Ok. Então, certo. Queres que eu mande mensagem a dizer? Essa é não está pronta. Mas queres que eu já mande mensagem ou depois? Assim não sinto logo. Fui ver, não tenho que falar. Avisamos quando acabar. Estamos então todos em condições para retomar a reunião. Então, vou numerar os documentos. O primeiro que deu entrada no secretariado desta Assembleia foi apresentado pelo PS. Não é uma moção, alteramos para saudação 25 de Abril, sempre, apresentado pelo PS, o primeiro. Segundo, apresentado pelo CDS-PP, voto de saudação pelo aniversário do 25 de Abril de 1974. O terceiro, saudação pela CDU do aniversário do 25 de Abril e aniversário das celebrações do 1º de Maio em Liberdade. Documento número 4, voto de saudação pelos 50 anos do 1º de Maio, 1º de Maio com gosto da liberdade, com duas alterações por dois lapsos na parte final, a alterar 27 de Abril de 2023 para, obviamente, 29 de Abril de 2024. E o documento número 5, moção, apresentada pelo PS, futuro da mobilidade em Alcântara, impacto do metro e do Liós. Quem quer intervir? André Marçal, por favor, pela CDU.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a mesa, cumprimento todos os presentes e o Executivo. Nós aqui no Presente Ordem do Dia basicamente temos dois temas, não é? Por um lado a celebração do 25 de Abril e 1º de Maio, depois a questão dos transportes, e eu começava por este primeiro, e é evidente que nós estamos aqui na Assembleia a exercer o nosso direito à oposição, mas há coisas que quando entram pelos olhos dentro nós temos que reconhecer. E eu queria dar os meus parabéns ao Executivo e aos funcionários da Junta, de facto pelas comemorações do 25 de Abril. Eu não sei se há muitos exemplos no país de um programa de 50 comemorações simbólicas e tão rico como foi o programa de festas aqui em Alcântara, e isto creio que não me sentiria bem se não elogiasse publicamente aquilo que fiz com as pessoas com quem convivo, elogiando o programa de festas. Acho que também aqui nesta sede o devo fazer. Os meus sinceros parabéns, foi um excelente programa. Acaba amanhã, salvo erro, na ASA, ou pelo menos há qualquer coisa na ASA, e portanto aqui fica este público reconhecimento que é devido. São 50 anos, é um momento que no nosso país muitos questionamos sobre, e na Europa também, sobre o futuro da democracia, e nós aqui na nossa pequena freguesia demos um bom exemplo, não é? Daquilo que é comemorar o 25 de Abril, com diversidade, com inclusão, com muita variedade de eventos, e isso é de assinalar, e portanto os meus parabéns ao Executivo e aos funcionários e a todas as pessoas que puseram estas comemorações de pé. Assim fosse em mais sítios. Muito bem, dito isto, os meus parabéns ficam dados. O segundo tema é a questão dos transportes. Eu creio que na reunião do exercício de direito à oposição já tinha sido aventada a possibilidade de haver uma comunicação aos fregueses sobre o desenvolvimento das obras do metro. Depois há este novo desenvolvimento da não ligação do metro ao Liós, mas sim àqueles autocarros. Não tem outro nome, é um autocarro, não é? Portanto, pode dar um nome mais chique ou menos chique, mas é um autocarro. E, portanto, é uma situação que nós também acompanhamos com a maior das preocupações. Nós temos a discordância que já aqui expressámos quanto ao traçado do metro. Ninguém discorda que a chegada do metro a Alcântara e à zona oriental e à zona ocidental da cidade é muito importante para todo o sistema de mobilidade. Agora, nós, aparentemente aqui em Alcântara, por esta força, esta pressão que havia no sentido de executar o PRR, vamos se calhar ficar aqui com uma estação terminal que nem sequer depois tem grandes modos, nem sequer intermodal é mesmo uma estação intermodal. Nós já temos a chegada da ponte, temos já a pressão que há do parte do estacionamento que nós é conhecida e esta solução de mobilidade pesada que é o metro, se calhar para nós vai ser uma solução para alguns, mas para quem cá mora vai ser um problema. E isto, de facto, nós também acompanhamos com a maior das preocupações. É evidente que é importante que esta moção, enfim, nós votaremos favoravelmente no sentido de requerer informação, mas não sei se não é a altura de nós começarmos a ter outro tipo até de movimentação, porque, de facto, nós não podemos ficar aqui nós com um terminal do metro que manifestamente não temos condições para acolher nestes moldes em estação terminal, porque de facto não temos, são condições físicas objetivas de impossibilidade de estacionamento, de acesso das outras pessoas, dos parques dissuasores, por aí adiante. Quer dizer, nós já estamos não estamos no centro da cidade, mas já estamos perfeitamente dentro da malha urbana e, portanto, não somos aquilo que teoricamente devia haver, um parque dissuasor e depois uma estação do metro. Portanto, acompanhamos com a maior das preocupações, mas eventualmente teremos que, para além dos pedidos de esclarecimento, se for necessário, aqui estaremos também para participar em todas as movimentações que sejam necessárias para que o metro seja uma solução e não um problema. Muito obrigado. Muito obrigada, André. Mais alguém quer intervir? Cristina Campos, pelo PS, por favor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Cumprimento os elementos da mesa. Eu fico sempre um bocadinho constrangida porque quando eu chego aqui nunca faço este cumprimento que os meus colegas tão bem fazem. E, portanto, eu agora parece que tenho que aprender. Cumprimento os elementos da mesa, o Executivo e os meus estimados colegas
colegas da Assembleia de Freguesia e o público. Bom, então eu começo por falar hoje das saudações apresentadas, que são um regozijo, quer a saudação do 25 de Abril, quer a do 1º de Maio. As apresentadas pelo PS enumeram as conquistas nos 50 anos, mas evidencia, porque parece que é um tema quente, os direitos adquiridos pelas mulheres. E, em relação a isso, nós gostaríamos de dizer que a sociedade ainda tem um caminho grande a percorrer para que a participação das mulheres seja efetiva. E, apesar da lei da paridade existir, e é decisivo que a sociedade, todos nós, cada um por si e todos em conjunto, nós consigamos criar as oportunidades para que essa participação seja efetiva. Aliás, nós sabemos que esta Assembleia é o exemplo que faltam aqui mulheres, não é? O PS tem está em paridade, mas há outras que faltam, não é verdade? Pronto. De qualquer forma, em relação a estas saudações, nós votaremos favoravelmente. Muito obrigada, Cristina. Faço também minhas as tuas palavras. Mais alguém quer intervir? Manuel Proença, por favor, pelo CDS. Bom, como já cumprimentei toda a gente, não vou agora repetir, mas queria só fazer uma declaração de voto em relação aqui à última que tivemos conhecimento hoje, do voto de saudação pelos 50 anos do 1º de Maio, apresentado pelo Partido Socialista. Nós concordamos e também achamos que faz todo o sentido que isto seja progressivo, em concreto que se dê mais valor e que se dê mais atenção a estas discrepâncias que existem realmente entre as mulheres e os homens. Não pomos em causa isso. Gostaria só de deixar claro que os 3 pontos que se propõem deliberar nesta moção, estamos de acordo com os 3, designadamente com o último, porque se refere muito concretamente, e isto para nós é importante aqui, os trabalhadores da Junta de Freguesia. Contudo, não podemos deixar de assinalar que o preâmbulo, no geral, não reflete aqui uma seriedade do ponto de vista de quem governou durante estes 50 anos. É quem deveria efetivamente ter, ou quem maioritariamente governou durante estes 50 anos, foi o Partido Socialista, portanto, devia exatamente ter, enfim, talvez resolvido mais isto para que nós chegássemos exatamente agora a este dia e a este ano com estas diferenças salariais, com tudo o que está aqui escrito. E, portanto, não concordando com o preâmbulo, mas com todos os 3 pontos que estão para deliberar, vamos nos abster, mas queria deixar claro que concordamos com estes 3 pontos que se propõem deliberar aqui nesta moção. Obrigado. Muito obrigada. Fica registada então a declaração de voto. Se a puder apresentar por escrito, era melhor, está bem? Mais alguém quer intervir? Não vendo mais necessidade de intervenções, vamos então colocar à votação, uma por uma. Número 1, a saudação ao 25 de Abril sempre, apresentada pelo PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi então aprovada por maioria, com 2 abstenções do CDS. Com apresentação, declaração de voto. Documento número 2, voto de saudação pelo
50 aniversário do 25 de abril de 1974, pelo CDS-PP. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi então aprovada por unanimidade. Número 3. O voto de saudação pelo 25 de abril e pelo 1º de maio em liberdade, apresentado pela CDU. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Peço desculpa. Aprovado por maioria, com 3 abstenções, 2 do CDS e uma da Iniciativa Liberal. Obrigada. Documento número 4, apresentado pelo PS, o voto de saudação pelos 50 anos do 1º de maio. Quem vota contra? Quem se abstém? 3 abstenções, 2 do CDS e uma do PSD. Portanto, aprovado por maioria. E o último documento, a moção apresentada pelo PS, futuro da mobilidade em Alcântara, impacto do metro e do LIOS. Quem vota contra? Quem se abstém? 3 abstenções, uma do PSD e 2 da CDU, de CDS, perdão. Não, nem seria possível, só poderia ser apenas um voto. Sr. Presidente. Então, aprovado por maioria. Ora bem, antes de continuar, ressalvo apenas em relação às comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, que uma das grandes conquistas, para mim, das mais relevantes da Revolução de Abril, foi precisamente a consagração do poder local democrático, tal como nós estamos hoje aqui a exercer, e dada a data de 50 anos, a mesa propõe, para além da aprovação que foram as moções apresentadas desta reunião, que a saudação seja em pé e que se junte quem o quiser, obviamente, em liberdade de fazê-lo. E uma salva de palmas. Muito obrigada. Portanto, não tivemos 50 iniciativas, tivemos 51 neste momento. Ora bem, estou a brincar. Retomamos então com a ordem de trabalhos. E vamos passar então ao ponto número 1, que é o de apreciar, discutir e votar a ata número 8 de 2022, da sessão ordinária que ocorreu a 29 de dezembro de 2022. Tem o documento na vossa posse. Alguém quer intervir acerca deste ponto número 1? Não havendo necessidade de intervenções, coloca-se então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Uma abstenção pelo PSD. Foi, portanto, aprovada por maioria. Seguimos com o ponto número 2, que é o de apreciar a informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, referente ao período de janeiro a abril do presente ano, nos termos da linha E e do número 2 do artigo 9 do regime jurídico das autarquias locais, aprovado e anexo à lei número 65 de 2013, de 12 de setembro.
Senhor Presidente do Executivo quer tomar a palavra, por favor? Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar-vos a todos novamente e dar-vos nota que sim, que esta é uma informação escrita em que prestamos contas sobre tudo o que fizemos nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril na freguesia de Alcântara. Nós começámos estas comemorações ainda em novembro passado, quando em parceria com o Instituto Superior de Agronomia e com as escolas da freguesia, as escolas básicas e com os alunos da Universidade Sénior, plantámos mais de 1000 cravos no Instituto Superior de Agronomia, cravos esses que foram regados, que não pela luz do sol, porque fora estava numa estufa, mas que foram com a luz crescendo e que foi uma iniciativa que muito nos agradou de realizar. Dizer-vos também que realizámos várias outras iniciativas, como é do vosso conhecimento, desde o ciclo de cinema em parceria com a Videoteca Municipal, com a Câmara Municipal de Lisboa. Realizamos uma série de conferências do antes, durante e depois do 25 de Abril, com os mais diversos oradores, desde do General Pedro Pesará Correia, da professora doutora Inácia Rezola, do professor doutor André Freire, com a professora Inês Thomas de Almeida, realizámos a conferência Nascer em Portugal, Passado, Presente e Futuro, com a doutora Anabel. Realizámos sobre o tema das mulheres portuguesas, o que mudou depois de Abril, com a professora Isabel do Carmo, com a doutora Teresa Tito de Moraes, com a doutora Rita Oliveira, com a doutora Virginia Batista, os médicos da saúde, com o tema de Abril, com o doutor Jaime Mendes. Fizemos também uma conferência sobre o 25 de Abril, a liberdade da informação, o novo regime e as práticas censórias, com o professor Dr. José Rebelo, com o Dr. Adelino Gomes e o Dr. Jacinto Godinho. Falámos também sobre a evolução da educação dos últimos 50 anos, com a Dra. Emília Baré Darote e com o Dr. Jaime Pires. Tivemos uma mesa redonda com a Joana Craveiro. Tivemos exposições, tivemos visitas, terminaremos essas comemorações no dia 4 de maio com a visita ao Forte Peniche, numa excursão organizada pela Junta de Freguesia de Alcântara, que todos os alcantarenses puderam se inscrever, e também no dia 2 de maio com a última performance de poesia, de encenação de textos dramáticos acompanhados de música clássica que ocorrerá na Academia de Santa Amaro. Tivemos música nas escolas com o Vítor Sarmento. Tivemos a homenagem ao Zé Dias Coelho, com uma escultura que vai perdurar na rua Zé Dias Coelho e que vai para sempre lembrar o que aconteceu naquela rua, a homenagem dos alcantarenses a Zé Dias Coelho e tudo o que ele representa. Tivemos a homenagem a Alda Nogueira. Tivemos o Jardim de Santa Amaro, mais uma vez cheio de alcantarenses, o dia 24 de Abril à noite, a celebrar Abril, e tivemos este ano, como eram os 50 anos, um concerto de música clássica com a Orquestra Metropolitana de Lisboa e com um coro participativo de mais de 200 pessoas da Câmara Municipal de Louros, que ocorreu na passada sexta-feira no Pavilhão da Ajuda. Com tudo isto, o que nós quisemos fazer foi como as crianças fizeram quando plantaram os cravos e cuidaram dos cravos. Nós quisemos, com todas estas iniciativas, regar e cuidar de Abril, que entendemos que é um papel que as autarquias locais devem fazer, e foi esse o objetivo que tivemos. Agradeço o elogio do André, como também queremos saudar todas e todos aqueles que possibilitaram que estes eventos acontecessem. Toda a equipa da Junta e todos os parceiros que tiveram connosco, todos os alcantarenses que foram voluntários, e queria agradecer aqui ao Zé Carlos Costa, ao Zé Fernandes, à Patrícia Alves e à Maria Luísa Marques Júnior, que apesar de não fazerem parte da Junta de Freguesia, tiveram empenhados sempre, e também ao nosso amigo Caristas Albuquerque, que também teve, e ao PCP também, que foram importantes na homenagem, e ao MDM, certamente me estarei a esquecer de alguém, mas todas estas comemorações foram feitas em conjunto com muitas outras entidades, e por isso é que elas também foram assim tão abrangentes e tiveram tanto alcance. Relativamente a tudo o que foi a atividade da freguesia destes últimos 3 meses, eu quero aqui destacar aqui algumas situações. Destacar aqui a questão da execução dos CDCs, que estão, neste momento, na nossa parte, foram enviados para a Câmara Municipal de Lisboa aqueles que são de execução de obra, para que sejam validados, para que se possa iniciar os procedimentos concursais para dar início aos mesmos. Dar-vos nota que nesta Assembleia temos um dos pontos
que é o protocolo com a IP para o aluguer do espaço ali na rua, no bairro Antigo, para a criação de mais um parque de estacionamento gratuito para moradores, naquele caso 47 lugares que terá no espaço da antiga Refer, ali na rua Feliciano de Sousa. Dar-vos nota que, tendo em conta daquilo que têm sido as conversações e as discussões com a Caixa Geral de Depósitos, conseguimos abrir um multibanco no topo da Luís de Camões, num edifício que é gerido por nós, do Pavilhão da Ajuda, para a colocação de um multibanco, uma vez que era uma necessidade da população, e continuamos a insistir com a Caixa Geral de Depósitos com a necessidade de reabrir um balcão aqui no território de Alcântara. Dar-vos nota também na questão, obviamente, que foi pública, da carta aberta que se realizou, que fizemos nós, em conjunto com todas as associações que tratam com tudo o que é questão de dependências, sobre o que se passa na Avenida de Ceuta. A carta aberta surgiu, aliás, tem vindo a ser tema desta Assembleia, nós temos vindo a informar o que é que temos discutido na Comissão Social de Freguesia, e aquela carta surgiu como uma carta já de desespero, quer da Freguesia de Alcântara, que depois se associou também à Freguesia de Campo de Lourique, que tem a mesma questão apenas do outro lado da avenida, em que transmitimos as nossas preocupações. Essa carta foi enviada para todas as entidades com competência e com responsabilidade na matéria. Ainda amanhã iremos reunir com o ICAD relativamente a essa carta, que vamos marcar uma reunião para amanhã. Já reunimos também com a AIMA e estamos aqui a tentar perceber que ações é que as várias entidades envolvidas, que a carta foi destinatária, estão a desenvolver, porque para nós é um problema sério. Aquilo que aconteceu por parte da Câmara Municipal de Lisboa, para mim, foi complicado de ver, ou seja, o que foi feito foi tapar um buraco e colocar um gradeamento onde as pessoas com consumos estavam. O que aconteceu foi pior ainda. Neste momento, as pessoas que tinham consumos naquela zona estão a consumir na encosta, estão a consumir atrás da Quinta de Loureiro, onde é uma linha de comboio que eu até desconhecia que existia, em tendas, escondidos. As próprias equipas que já têm dificuldades em acompanhar todas estas pessoas que têm esta problemática, mais dificuldades estão a ter. Portanto, isto é um problema que a tendência não é, apesar de quem passa na Avenida de Ceuta achar que a coisa está melhor, não está melhor, está pior ainda, porque neste momento o problema não desapareceu e está escondido, e os meios que existem de resposta a esta problemática estão com mais dificuldade a intervir junto às pessoas que necessitam desse mesmo apoio. Estamos a acompanhar e certamente nas próximas informações que lhes daremos nota aos membros da Assembleia daquilo que têm sido as nossas demarches para esta questão. Dar-vos nota também que, como assumido compromisso por mim desde o início, desde 2014, assinámos o acordo coletivo com o Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa. Nós estávamos a aguardar, porque nós queremos assinar um ACEP, porque existem 3 sindicatos e 3 sindicatos com 3 visões diferentes sobre algumas matérias. Nós tentamos ao máximo conciliar para que a Junta de Freguesia assinasse só um ACEP, como o sindicato mais representativo a nível de trabalhadores é o STML, optámos por assinar este ACEP com o STML, cumprindo assim o compromisso que tive na altura com o Presidente do Sindicato, que antes do final do meu mandato assinaria este acordo, sendo que, obviamente, todos aquilo que eram os direitos dos trabalhadores já estavam salvaguardados, era apenas uma questão de formalizar, e só assinámos agora porque estivemos até agora a tentar que houvesse algum acordo entre os três sindicatos, porque parecia-nos o mais óbvio e razoável, mas não havendo, também não queríamos estar aqui a protelar mais esta situação, e assinámos então com o sindicato que tem mais trabalhadores afetos aqui na freguesia. Dá-vos nota também da questão da Capela de Santa Amaro, e terminarei depois com a questão do metro e do Liós. Capela de Santa Amaro, como vos tinha dito, ocorreu uma reunião, já vos tinha dito, salvo erro, na última Assembleia de Freguesia, que fomos uma reunião entre a Câmara Municipal de Lisboa, a Junta de Freguesia e a STAM, na qual a STAM, como vos disse, se disponibilizou para ceder a verba na totalidade à Câmara Municipal de Lisboa para realizar a obra. A Câmara recusou querer fazer a obra mesmo com a verba a ser na totalidade
financiada pela STAM, pelo Governo Central. Na sequência dessa não disponibilidade da Câmara, que, by the way, foi quem financiou o projeto, que já está pronto há cerca de 1 ano e tal, e que corremos o risco, com o degradar do monumento, qualquer dia o projeto está desatualizado, não havendo obra entretanto. Mas o que aconteceu foi que no dia 31 de abril, tivemos uma reunião entre a STAMO e a DGPC, em que... 31 de janeiro. 31 de janeiro. No dia 31 de janeiro, ou seja, depois da reunião que tivemos em outubro com a STAMO e com a Câmara, temos reunião com a STAMO e com a DGPC, porque a DGPC passou a ter uma empresa que tem capacidade de fazer obra naquela altura, e está a ser tratado um protocolo entre a STAMO e a DGPC para que seja então a DGPC fazer a obra, assumindo então o projeto, e nós cedemos o projeto, já enviamos toda essa informação. Agora estamos a aguardar, como houve esta alteração governativa, estamos a aguardar em que ponto é que está. Não acredito que exista algum retrocesso, uma vez que já estava no ponto de assinatura de protocolo entre as duas entidades, uma para efetuar o pagamento da obra, que era a STAMO, e a empresa ligada à cultura que realizaria a obra. O Governo tomou posse há pouco tempo, estou só a aguardar mais 1 ou 2 semanas para pedir reuniões para perceber em que ponto é que está a situação e também dar-vos em nota em que ponto é que estamos nesta questão da capela. Bem, em relação ao Liós, nós no início de abril enviamos uma carta, penso que todos terão recebido. A carta, a única coisa que a carta tem novidade é a questão do BRT, porque não era tema. De resto, foi sempre aquilo que a Junta de Freguesia defendeu. Nós sempre entendemos que o metro, sim, devia chegar a Alcântara. Não sou agnóstico no que respeita se deve vir de um lado ou do outro, da Marcelinha. Não tenho, obviamente tenho a minha preferência, mas para mim o importante era que chegasse a Alcântara e que tivesse continuidade, obviamente, quer para a zona ocidental da cidade, quer para Oeiras, para ser um transporte pesado de passageiros que fosse, de facto, uma resposta, que fosse de facto uma solução, e quer para quem cá mora, quer para quem aqui passa. Nós temos milhares e milhares de carros que passam, que atravessam a nossa freguesia todos os dias. A solução que está a ser, já vos tinha transmitido anteriormente, que estávamos muito preocupados com o desfazamento entre a obra do metro e a obra do Liós. Agora, ainda mais preocupados ficamos, porque além desse desfazamento, que se prevê que seja de 2 anos, tudo a correr bem, ou seja, vamos ter 2 anos em que o metro vai chegar a Alcântara e só 2 anos depois é que se prevê que existe a continuidade do metro até Oeiras, passando para Ajuda, Restelo, até chegar ao Jamor. Esta questão do BRT, eu não sei se todos temos noção do que é. O BRT são aqueles autocarros gigantes que existem no aeroporto. Não é um comboio de superfície, vai ter que passar na calçada tapada, não sei se já todos percebemos isso. Porque enquanto a solução do Liós implicaria que o metro chegaria ali à estação e iria até junto ao muro da agronomia enterrado, não causando qualquer tipo de impacto a nível da superfície, o BRT não vai enterrado, o BRT vai por cima. Isto é gravíssimo, isto é problemático, eu estou muito, muito preocupado com esta situação. Aliás, foi a primeira vez em 10 anos que nós enviamos uma carta a todos os fregueses. E fizemos-lo conscientes daquilo que está em causa. Muitos têm perguntado o que é que se deve fazer a seguir. Nós agora estamos aqui a preparar aqui mais uma ou outra ação de esclarecimento sobre este tema. Estamos à espera que a Câmara se pronuncie, porque também aquilo que nós ainda não tivemos da parte da Câmara uma resposta definitiva que a solução final será o BRT. Dizem-nos que não sabem, que estão a estudar. Eu, naquela altura, a minha preocupação era que o atraso, agora nunca pensei que houvesse que não fosse o Liós, que não fosse o metro de superfície. Pensei sempre que, ok, está atrasado, vai haver aqui um desfazamento, mas vai haver o metro de superfície, até porque em reuniões com o metro de Lisboa, a Câmara Municipal de Lisboa tem que lhes dar uma resposta agora, porque a estação, quando for feita, tem que estar preparada para que continue no subterrâneo com o Liós. Porque se não for preparada na altura agora que o metro, na altura agora, quando for realizada a obra,
não é possível, tecnicamente, escavar para continuar com a questão do Oliós. Portanto, esta é uma altura fundamental para percebermos que decisão é que vai ser tomada. O BRT não tem nem a capacidade, nem é um metro, seja de superfície, nem sequer é um elétrico rápido, é um autocarro, e poderá trazer problemas graves aqui à mobilidade da nossa freguesia. Nós enviamos a carta, já não vou ser eu, provavelmente muitos de nós que estamos aqui nesta Assembleia, já não vamos estar nesta Assembleia quando este problema se colocar. Agora, eu não quero é que nenhum de nós não saiba que isto pode acontecer e que isto será um problema grave para nós e para todos que aqui moram. Foi o objetivo dessa carta e será o objetivo daquilo que vamos fazer em seguida no que concerne a este tema. Continuamos sem saber, apesar da Câmara nos ter dito que concordava com a construção de um novo acesso, como sempre vos disse também, que defendemos o novo acesso à ponte, ficando apenas este acesso para transportes públicos, mas continuamos sem perceber aonde é que vai ser, como é que vai ser, e o metro já lançou concurso, a obra se começará ou ainda este ano ou no próximo ano, estamos a falar daqui a 2 anos que o metro chega a Alcântara. E quando nem sequer temos, por parte do município, a definição de onde será esse novo acesso à ponte, depois reparem, né, vamos ter que ter os projetos, os estudos, os concursos. Esta também é uma questão que não é de menos importância. Reparem, vamos ter um acesso à ponte aqui com muito menos faixas do que tem agora. Se não for construído o outro a montante. Porque só vai haver este. Portanto, eu sei que isto é um problema que ainda vai demorar uns anos, mas acho que é um problema sério que devemos ter todos bem presente o mesmo. Em relação à restante informação escrita, estou disponível para qualquer questão que queiram colocar. Muito obrigada, Sr. Presidente do Executivo. Algum membro desta Assembleia quer intervir? Pedro Lugarinho, por favor. Antes de mais, boa tarde a todos. Sobre esta informação, Sr. Presidente, 3 notas. Uma, sobre a questão das várias comemorações que tem havido aqui na Junta de Freguesia de Alcântara, por ocasião do aniversário de 25 de Abril, dizer o seguinte, não só sobre estas matérias, mas por tudo. Eu gostava que os membros desta Assembleia fossem convidados para as cerimónias, acho que era simpático. Eu não tenho problema nenhum de falta de convites para coisas. Mas penso que seria simpático, sobretudo nas celebrações ou nos momentos importantes da história da freguesia, não digo todas as ocasiões, todos os eventos, mas seguramente, pelo menos os representantes dos partidos com assento nesta Assembleia, seguramente gostariam de receber um convite quando essas coisas acontecem. Acho que era urbano que nós fôssemos informados com alguma antecedência também para podermos participar nesse tipo de efemérides. Relativamente à Capela de Santa Amaro, que é um tema que me preocupa especialmente, eu gostava de, se o Sr. Presidente pudesse gastar 5 minutos a fazer uma cronologia, porque eu confesso que já me perdi relativamente a quem é que é a responsabilidade de quê. A Câmara pagou o projeto de arquitetura e de reabilitação, foi a Câmara que pagou, segundo me recordo, depois de assinado um protocolo aqui com a Junta de Freguesia. Entretanto, tudo isto tem estado parado, agora meteu-se a Estamo e a DGPC também ao barulho. Não sei qual é o papel da Direção-Geral do Património nesta matéria, até porque, enfim, a nova orgânica dos institutos que gerem o património hoje em dia é diferente. A DGPC já não tem algumas das competências que tinha. Gostava de tentar perceber o que é que está a acontecer aqui com a Capela, porque, na verdade, todo este processo se arrasta, a Capela está a entrar num estado de degradação visível e era importante, eu gostava de perceber um pouco a cronologia de tudo isto. Relativamente ao metro, uma última nota. A Iniciativa Liberal, desde o início do processo do metro, sempre foi muito crítica e eu tive várias vezes a oportunidade aqui nesta Assembleia de criticar e de levantar questões sobre a expansão da linha vermelha e da localização, sobretudo, da estação do metro aqui nesta rampa de acesso à ponte 25 de Abril. Nós sempre questionámos, sempre nos pareceu muito fora de justificação aquela localização. Mas exatamente aquela localização sempre foi uma justificação do Metropolitano de Lisboa para a ligação ao Oliós. Aliás, essa sempre foi a justificação principal para a localização da estação de Alcântara neste local. Era precisamente a ligação ao Oliós. Ora, se a ligação ao Oliós deixa de existir,
o próprio projeto, da forma polémica como está criado, cai por terra. Porque se a Câmara decidir erradamente não avançar com o Liós, então temos um problema ainda mais sério. O metro já era um problema na localização em que ele está. Se a Câmara de Lisboa pretende agora revogar o projeto e criar esse sistema de transporte, que é uma novidade, o problema ainda vai ser maior. E eu concordo e tenho pena, porque eu apresentei aqui uma moção no ano passado, há ano e meio, sobre essa questão. Pedi inclusivamente para que fosse chamado novamente a Alcântara o vereador, na altura ainda estava o vereador Ângelo Pereira, que entretanto já ficou sem a pasta da mobilidade, mas na altura era ele. Eu pedi novamente, apresentei aqui uma moção, que infelizmente o Partido Socialista chumbou, para que ele viesse novamente explicar porquê daquela localização e é com alguma infelicidade que constato que um ano depois, enfim, esta informação, e bem, que eu também recebi na minha caixa de correio, mas isso eram tudo preocupações que já tinham sido levantadas aqui várias vezes e na altura, porque isto não é um problema desta Câmara, era um problema que já vinha do tempo do Dr. Fernando Medina, porque este projeto todo ele foi decidido ainda no tempo do Dr. Medina, com o Liós. E sim, mas a justificação do metropolitano, a falta de acesso, há outro problema. A questão do acesso à ponte 25 de Abril, a anulação deste acesso à ponte 25 de Abril para a criação daquela estação aérea, já se colocava na altura, e já na altura a Câmara não tinha nenhum projeto, nem o Instituto das Estradas de Portugal tinha nenhum projeto alternativo de acesso à ponte 25 de Abril. Portanto, o problema já estava lá há 2 anos atrás. Eu tenho pena que a Junta de Freguesia de Alcântara não tenha defendido com mais entusiasmo há 2 anos atrás estas matérias, e não foi por falta de aviso, porque nós falámos desse assunto várias vezes aqui nesta Assembleia, e a Iniciativa Liberal, inclusive, apresentou várias propostas, abriu discussões, fez artigos de imprensa, tudo sobre o tema, infelizmente com muito pouco acompanhamento por parte do Partido Socialista. Hoje o Governo da Câmara é diferente, o posicionamento também é diferente, é pena, porque na verdade não interessa quem governa a Câmara. O que interessa nesta matéria é o enorme prejuízo para a freguesia de Alcântara desta obra, da forma como ela está concebida desde o início. Aliás, devo dizer que essa obra tem neste momento 2 providências cautelares nos tribunais, a decorrer nos tribunais. E, portanto, nem sequer nada nos garante sequer que essa obra avance. Neste momento há 2 providências cautelares que não estão ainda decididas pelos tribunais. Vamos aguardar, cá estaremos. Obrigado. Muito obrigada. Alguém da Assembleia quer intervir? Não? Mais ninguém? Não tinha percebido. Cristina Campos, por favor. PS, não percebi, Cristina. Bom, por princípio, nós gostamos sempre de apresentar as coisas positivas e, por isso, aquela que é positiva logo à cabeça é que a informação escrita continua a ter a qualidade que nos tem habituado nestes últimos trimestres. Contudo, gostaríamos de referir, no que diz respeito à intervenção social, que foi com muita satisfação que constatamos o incremento da atividade da Comissão Social de Freguesia. Lembro-me perfeitamente que em 2013 a Comissão Social de Freguesia só existia no papel. Não tinha ação, não funcionava. E hoje, na informação escrita, nós vemos, consegue-se elencar todas as atividades da Comissão Social de Freguesia. E isso é orgulho, nós nos sentimos orgulhosos. No que diz respeito à limpeza urbana, foi com alguma preocupação que nos apercebemos do agravamento das situações de incumprimento das mais elementares regras básicas de civismo e de proteção dos espaços por parte dos fregueses. Contudo, saudamos a colocação dos painéis informativos junto às ecoilhas. Estão bem feitos, estão claros, estão explícitos quanto àquelas que são as competências da Câmara Municipal de Lisboa e da Junta de Freguesia, e saúdo a magnífica sinalética relativamente aos cãezinhos, deliciosos cãezinhos, que acaba por ser um lembrete para alertar os cuidadores de cães que têm a responsabilidade de recolher os dejetos e têm também a responsabilidade coletiva de sensibilizar quem não o faz para o interesse de mantermos a freguesia limpa.
A informação escrita e a descrição do que é mais relevante que se fez na freguesia evidenciou o muito que se faz todos os dias, que é motivo de orgulho para todos nós. Também nos apetece dizer foi bonita a festa, ou melhor, está a ser bonita, porque assistir às comemorações do 25 de Abril, aos 50 anos do 25 de Abril, com 50 eventos, com a qualidade, com um programa com impacto, com qualidade, para públicos diversificados e também evidenciando o envolvimento de pessoas comuns, dos cidadãos que se voluntariaram para organizar, para ser parceiros. E isso é muito importante porque nós temos como princípio a participação e temos tido alguma dificuldade, todos nós sabemos que é difícil que as pessoas participem pro bono, alegremente, que se deem um bocadinho, mas esta situação deste programa de festas foi muito prazeroso. E isto leva-nos a pensar que a democracia se constrói todos os dias, que a cultura democrática é um desafio permanente e dinâmico. Naquilo que me diz respeito, eu pessoalmente, e penso que é alargado a todos, aprendemos muito nestes eventos. Histórias novas, factos de memória, mas sobretudo permitiram-nos consolidar convicções. Porque o 25 de Abril valeu a pena, porque temos o dever moral e ético de perpetuar os seus valores, porque temos de participar ativamente para continuar a cumprir os valores de Abril. E porque Alcântara é uma freguesia de todos e para todos, e é assim que queremos que continue a ser. Alcântara é uma freguesia de Abril. Obrigada. Muito obrigada, Cristina. Mais alguém quer intervir? Sim, claro que sim. Yolanda Machado. Não precisas sair. Boa noite a todos. A minha intervenção vai repercutir-se sobre um pequeno pormenor que já foi destacado aqui pela nossa colega Cristina e que diz respeito à concepção e à ação do Executivo na concretização deste pequeno lembrete que está nos passeios e que é um lembrete para nós que temos animais, para que nós possamos colaborar para termos uma freguesia mais limpa e de todos. Ou seja, o que eu quero dizer é que esta ação do Executivo, esta pequena coisinha que ali está, aquele pequeno cãozinho, alerta-nos para que nós, que provavelmente somos uma minoria, os tutores dos animais, se calhar na freguesia, no seu todo, somos uma minoria, também somos contemplados pela ação do Executivo e pelo seu pensamento, obviamente, que antecede a ação, claro, nesta pequena coisa, que é muito, portanto, nós temos deveres, temos responsabilidades e devemos assumi-las. Portanto, quando nós passeamos os nossos animais, temos que nos responsabilizar por eles. Isso permite que a nossa freguesia seja uma freguesia para todos, de todos para todos. Permite a concretização daquilo que é o pensamento e a ideologia deste Executivo, que é, de facto, ter esta unidade, todos cabem em Alcântara, e, portanto, eu gostaria de relembrar ou de realçar, peço desculpa, ou de valorizar esta pequena grande. Eu ligo aos pormenores, portanto, para mim o que é pequeno pode tornar-se grande. Paralelamente, já agora que estou a falar dos animais, permitam-me relembrar também outras ações que o Executivo tem para com os tutores dos animais, tem de proteção ou de ajuda aos tutores dos animais.
nomeadamente o projeto com a Animal Life, que já passou aqui na Assembleia e que foi aprovado por todos nós, o veterinário social e, mais recentemente, porque houve um descompromisso, permitam uma expressão, por parte da Câmara Municipal de Lisboa para com os cuidadores que cuidam de animais que estão abandonados e que vivem nas ruas. Houve um descompromisso por parte da Câmara que fornecia alimentação e ajudava esses cuidadores. A Junta está a assumir esse papel. Portanto, isto são aspectos muito importantes. É do pouco que se faz o muito, é do pequeno que se constrói o grande. É só. Muito obrigada, Yolanda. Mais alguém quer intervir? Não havendo mais intervenções, passamos então ao ponto seguinte da ordem de trabalhos. Ponto 3, que é... Quer responder? Está bem, está certo. Devido Amado, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Dava-vos nota que, só respondendo aqui ao eleito da Iniciativa Liberal e respondendo também ao pedido que me fez sobre o timeline no que concerne à Capela. Em que diz respeito ao metropolitano e ao Aliós, não é por se insinuar que este Executivo tem uma postura diferente agora do que tinha de antes que torna verdade, porque é mentira. Nós sempre dissemos o mesmo, seja o Presidente da Câmara o anterior ou o atual. Nós sempre dissemos que era necessário um novo acesso para a ponte e sempre o defendemos. Mais além até do que o Executivo anterior defendia. Aliás, o Executivo anterior até, e este também manteve a posição, muito por parte daquilo que era a nossa posição. A questão do Aliós. O Aliós, para nós o Aliós é fundamental, quer a simultaneidade, quer que a solução seja o Aliós. Nomeadamente nesta parte inicial em que é subterrâneo. Sempre foi também o que defendemos. E também defendemos sempre a simultaneidade das duas obras. E também sempre defendemos, antes do Executivo anterior, quando começou este Executivo, com o primeiro vereador e depois com o segundo vereador, também sempre defendemos e sempre perguntámos onde é que estava, qual é que era a expectativa do plano de mobilidade, também não falámos disso ainda. Nós vamos ter aqui uma obra no nosso território apenas semelhante com a construção da ponte. E não há ainda, por parte do município, a indicação como é que vamos fazer, como é que as pessoas saem daqui, como é que vamos para o nosso trabalho, como é que vamos deixar os filhos à escola, como é que vamos buscar os nossos avós, os nossos tios, como é que vamos ao hospital, como é que vamos... Ninguém sabe. Volto-vos a dizer, que a questão do metropolitano, do Aliós e esta solução, isto é uma situação que me deve merecer a todos grande preocupação. Em relação às moções que foram apresentadas aqui pela Iniciativa Liberal, não me recordo das mesmas, isso, obviamente, nós respeitamos sempre aquilo que é as decisões da Assembleia. Agora, uma coisa que fique bem claro, este Executivo, quer em reuniões públicas da Assembleia, quer nas reuniões ordinárias da Assembleia Municipal, quer nas reuniões centralizadas da Câmara, da Assembleia Municipal, quer em ofícios, não nos podem dizer que nós nunca dissemos, não demos a nossa opinião, seja independentemente qual seja o Governo e qual seja a entidade. Isso para nós não é e opiniões públicas, quer minhas, quer da arquiteta Filipe Arroja sobre este tema. Também em vários sítios falámos sobre este tema. Em relação à Capela, nós por acaso temos aqui uma timeline, porque nós achamos piada a isto, porque isso já parece uma novela. Então isto começou em 29 de 6 de 2017, quando ainda no primeiro mandato o nosso Executivo, naquela altura, porque era uma decisão de todos tentar recuperar a Capela de Santa Amaro, contratámos um estudo prévio de projetos de arquitetura e especialidades para restauro da Capela de Santa Amaro. Qual é que foi o objetivo deste trabalho? Foi fazer um levantamento do que é que era preciso fazer para percebermos aqui uma quantificação para depois darmos início com a Câmara de um pedido de um CDC, quer para um projeto, quer para que se percebesse na altura que obra e qual era o valor da obra que era necessário. Ora bem, depois em 26 de 12 de 2019, após já ter sido aprovado o CDC de mandato para o mandato de 2017-2021, que salvo erro em 18, final de 18, 19, não me recordo bem,
houve o procedimento para a consulta prévia para a formação do contrato de prestação de serviços para o projeto de reabilitação, que está na base, é público, foi o concurso para a elaboração do projeto. Depois, entretanto, como todos se recordam, deu-se a pandemia, as coisas, tudo o que era burocrático atrasou imenso e foi exatamente nesta altura. Depois, em 25 de 6 de 2021, fizemos então o ajuste direto para a revisão do projeto que já tinha sido entregue. Em 15 de 12 de 2021, porque estava pendente na altura um pedido de uma autorização por parte da DGPC, por sua vez precisava de informação de autorização da DGTF, que era a dona da capela, que é a antiga Estamo, que agora é Estamo, porque era necessário fazer sondagens na capela, sondagens, abrir uns buracos para verificar uma série de situações para poder terminar a revisão do projeto e concluir o projeto. Assim sendo, o projeto foi-nos entregue a nós em novembro de 2022, que foi enviado para a Sra. Vereadora Filipa Roseta nessa altura. Nós deixámos, obviamente, fomos falando informalmente, mas deixámos passar aqui algum tempo para que também pudesse analisar e dar-nos uma solução, como é que se poderia avançar com esta resolução do problema da capela. E só voltamos a enviar um novo ofício para a vereadora no dia 10/4 de 2023. Depois recebemos um e-mail da Sra. Vereadora a informar-nos que não era a Câmara que tutelava a capela, nós já sabíamos, todos sabíamos disso, não é? E a dizer-nos que teria que ser a DGTF a fazer a obra e não a Câmara. Isto tudo depois de a Câmara ter já financiado o projeto e ter assumido que iria realizar a obra. Não, assumiu como assumiram outras obras da cidade, ou seja, tudo para recuperação de património, como o Torreão, ou seja, há um protocolo entre a entidade e a Câmara para a cedência do... Sim, havia o acordo e havia informação trocada já naquela altura, que depois tive que mostrar à vereadora, porque eu tive acesso a alguma, porque fomos colocados em conhecimento, que também consta aqui nos e-mails trocados. Mas na altura disseram-nos que não pretendiam, é legítimo, ou seja, entendiam que não querem fazer, está tudo bem. Depois, está tudo bem, está tudo mal, mas está tudo bem no sentido que é legítimo não entender que deva fazer a obra da capela. Mas tem que ficar bem claro para todos que foi este executivo da Câmara que não quis fazer a obra da capela, que já podia estar a andar. Estamos a falar já há quase 2 anos. Depois temos, em 12/7 de 2023, uma intervenção ali no Salvo Erro, no ISCSP, em que falei sobre este tema. E que depois, novamente, o Sr. Presidente da Câmara, então, que veio falar connosco sobre a possibilidade de haver aqui um reverso e a Câmara assumir a obra. Depois, no dia 18/7, enviamos um ofício a reiterar toda a informação que transmitimos na reunião, a alertar para que o projeto, que é um projeto de restauro, quer o projeto em si, quer o valor que contemplava o orçamento, a previsão de gastos, podia alterar drasticamente, uma vez que poderia aumentar a degradação da capela. No dia 21/7 de 2023 enviámos um novo e-mail. Desculpe. Depois, no dia 21/7, a Sra. Vereadora enviou-nos um e-mail a dizer que a assumir que não iriam efetuar a obra porque não era da sua competência. Na altura falámos e combinámos pedir uma reunião à Estamo, falei eu e a Sra. Vereadora, combinámos pedir uma reunião à Estamo, em que foi enviado no dia 3/8 para haver uma reunião tripartida entre a Junta de Freguesia, a Estamo, que substituiu a antiga DGTF, e a Sra. Vereadora. Essa reunião ocorreu no dia 20/10 de 2023, estando presente a Sra. Vereadora Filipa Roseta, o Sr. Presidente da Estamo e eu próprio, ao qual resulta na possibilidade do Estado assumir a obra através da DGPC, uma vez que a Câmara Municipal de Lisboa não demonstrou disponibilidade, mesmo com a Estamo a financiar quer o valor total da obra, quer disponibilizando os serviços da DGPC para acompanhar a obra, a Câmara Municipal de Lisboa disse na reunião que não pretendia fazer a obra.
Pois isso é uma questão que tenho que colocar, não a mim, eu já coloquei porque também não percebo. Aliás, aquela reunião que eu tive na STAM com a senhora vereadora, para mim foi surreal. Que era o Presidente da STAM a dizer, olha, nós damos-vos o dinheiro e a DGPC faz o acompanhamento da obra. E foi um não somos nós que temos que fazer a obra, não fazemos essa obra. Foi pedir à senhora vereadora que oficializasse por escrito que não pretendia fazer essa obra, uma vez que, embora tenha sido através da Junta de Freguesia, foi a Câmara que financiou o projeto, e assim a senhora vereadora o fez no dia 5/12/2023, em que assume que não pretende fazer a obra e que deve ser o Estado a fazer e que não tem problemas em que seja utilizado o projeto que tinha sido financiado. Assim sendo, depois o senhor, no dia 7/12, tendo em conta o ofício da Câmara, o Presidente da Câmara enviou-nos a nós, a Junta de Freguesia, um ofício a informar que iria iniciar os contactos com o Ministério da Cultura para a realização das obras necessárias. E então, terminou no dia 31 de janeiro de 2024, na reunião então com a STAM, com a DGPC e com a Junta de Freguesia, no qual se estava a elaborar um protocolo entre a STAM e a DGPC, não sei qual é o nome da empresa que ele tem, uma empresa de gás, agora tem uma empresa que faz, não sei qual, não recordo o nome, e o que se passa neste momento é que está para assinar, agora com a queda do Governo, com a mudança do Governo, eu também estou a dar aqui algum tempo, porque acho que também posso esperar, acho que não parece seja o tema mais importante, nem para o Ministro das Finanças atual, nem para a Ministra da Cultura, mas estou a dar aqui só um tempo para voltar a enviar um ofício, a pedir reunião e a perguntar em que estado é que está esse protocolo que estava só para ser assinado. E esta é a timeline exata do que é que se passa com a capela. Não sei como é que se chama, sim. Acho que foi bem claro com esta explicação. Tenho tudo estes documentos, quem quiser, depois peça, nós enviamos. Obrigado. Muito obrigada. Mais algum pedido de esclarecimento, alguma intervenção? Assim sendo, então, passamos para o ponto 3, que é o de apreciar e votar o documento de prestação de contas referente ao exercício de 2023, nos termos da proposta 341 de 2024, ao abrigo da linha B, do número 1 do artigo 9 do regime jurídico das autarquias locais, aprovado em anexo à Lei 65/2013, de 12 de setembro. E será o técnico Luís Costa que vai apresentar? Muito obrigado. Eu vou pedir o Luís Costa para, como é habitual, eu hoje, como não temos cá o tesoureiro, se houver alguma questão que eu não saiba, podem ser muitas, depois respondemos por escrito. Boa noite a todos. As minhas desculpas por isto foi um pouco improvisado, porque estaria cá o Bruno para fazer a apresentação e eu estaria mais para apenas passar os vários slides. Portanto, nós vamos dividir, no fundo, a análise das contas, uma breve análise da situação financeira, porque, como se volto a lembrar, no âmbito do SNC, nós temos simultaneamente uma contabilidade financeira e uma contabilidade orçamental. Em termos da contabilidade financeira, tivemos um resultado líquido de 171 mil euros, que, no fundo, representa uma redução do resultado líquido face aos 327 mil de 2022. Isto é habitual, portanto, quem já cá está há algum tempo sabe que os nossos resultados andam para baixo e para cima, e para baixo e para cima, consoante a concretização ou não de protocolos. E, portanto, estamos numa fase em que não concretizamos os protocolos. Verifica-se um aumento do ativo em cerca de 200 mil euros, que tem, acima de tudo, a ver com o dinheiro em caixa, portanto, o dinheiro em caixa, isto é, caixas e depósitos.
e também com o crescimento do património líquido. Em termos orçamentais, que é aquilo que mais nos interessa, porque no fundo é o dinheiro que de facto existe, nós temos que houve uma cobrança razoável, porque nós já estamos, no fundo, na situação de pós-pandemia e neste momento nós só recebemos 300 mil euros da Câmara em relação ao protocolo de mandato e mesmo assim conseguimos ter nestes últimos anos, como podem observar, ter o terceiro melhor resultado, o que é um resultado significativo. Em relação ao comportamento da receita, podemos ver que é um comportamento misto, com o IMI a continuar a ter digamos, um comportamento que nós não podemos, de facto, estava agora a pensar nisto, nós não podemos determinar qual é que é o IMI. Os dados do IMI vêm da autoridade tributária, nunca nos disseram até hoje, qualquer freguesia, quanto é que nós devíamos receber, portanto não sabemos o que é que está a acontecer no IMI. Portanto, isto, conforme o Estado nos transfere as verbas, estas são as verbas que nós temos para apresentar. Aliás, podem ver que, no fundo, tivemos um máximo em 2021 e desde 2021 que se tem reduzido o IMI. As taxas e outras multas e outras penalidades tiveram uma quebra importante em relação a 2022, embora reparem que em termos do período global que nós apresentamos, 7 anos, é o segundo melhor resultado sempre. Portanto, houve, de facto, em 2022 um ano extraordinário e, acima de tudo, porque tivemos uma série de festas no pavilhão aqui do ISA, e este ano não houve assim tantas festas e, portanto, tivemos este resultado. Importante é referir a venda de bens e serviços correntes, que cresceu quase 30%, e nisto a piscina teve um forte impacto no aumento neste aumento percentual, assim como o mercado. Portanto, no fundo, foi o retomar da pós-pandemia. Nós já tínhamos estes resultados um pouco abaixo e, neste momento, já estão dentro do normal. As receitas próprias cresceram 15%, o melhor resultado de sempre. Portanto, tivemos quase 670 mil euros de resultados obtidos, o que é bastante bom. A execução da receita esteve dentro do esperado. Aliás, como podem ver, nós temos 100,87%. Já aconteceu o ano passado, no fundo, conseguimos prever de uma forma muito acertada a previsão da receita. Aliás, isto é a parte essencial da gestão orçamental, que é termos as receitas devidamente calculadas para depois podermos gastar o que é natural. Em relação à estrutura, muito sinteticamente, continua a ter mais ou menos a mesma performance de distribuição, sendo que as transferências correntes são claramente a estrutura com maior impacto e depois há variações pequenas. Em relação à despesa, também tem aqui um bom ano, cresceu de 3,1% em relação ao ano passado. Nota-se que a despesa acaba por ser menor do que a receita, como depois veremos no saldo de execução corrente. Em termos de execução orçamental, temos os 91,9%, o que é um resultado razoável.
Note-se, no entanto, aqui é importante dizer isto, a maior parte, há aqui uma questão que é, nós só recebemos boa parte das verbas da Câmara Municipal no fim do ano e, portanto, não é possível gastá-las, como é óbvio. E, portanto, por isso, fica sempre nos 90 e tal por cento, embora a receita esteja nos 100%. Em termos do comportamento da despesa, naturalmente o pessoal continua a aumentar, é natural, resulta dos aumentos salariais, das reclassificações, e neste momento temos 2.200.000. Em relação a outro setor onde nós tivemos um grande aumento, mas que não atingiu o máximo, é nas transferências correntes. Isto tem muito a ver com o FES, com, digamos, todo o apoio que tem sido dado às famílias em termos de apoio social. Em termos da distribuição da despesa, é natural que as despesas com pessoal e a aquisição de bens e serviços representam a maior parte da nossa estrutura de despesa. E, em termos de resultado, sendo a receita superior à despesa, naturalmente tivemos um resultado de execução de 158.000 euros, o que é uma taxa de execução corrente de 96%, e, do fundo, estes 158 acumulam com o saldo do ano anterior e temos, portanto, um saldo, como podem ver nos fluxos de caixa, de 408.000. É importante saber que destes 408.000 nós estão comprometidos 121.000, isto é, há um saldo orçamental de 408.000, mas temos obrigações, ou seja, são as retenções do pessoal e são os fornecedores que não estão ainda liquidados, que estão dentro do prazo, no prazo habitual dos 30 dias e que, portanto, estão considerados e, portanto, naturalmente a Junta tem capacidade para pagar, tem 408.000 de saldo e tem 121.000 de obrigações. Portanto, foi um exercício, tal como o do ano passado, do ano anterior, que garantiu toda a segurança financeira e que, com padrões de qualidade, que aliás que se vê ainda na questão da receita, sem grandes problemas. Chamamos a atenção que o resultado orçamental não tem nada a ver com o resultado financeiro, reparem, embora sejam semelhantes neste caso. Portanto, também não tinham sido o ano passado, mas quando começarem a haver grandes flutuações em termos de, por exemplo, dos protocolos, começa aqui a haver uma diferença entre o resultado financeiro e o resultado orçamental. E, portanto, a conclusão é que as contas refletem a adequada situação financeira que temos neste momento e assim continuaremos. Estou à vossa disposição. Muito obrigada pelo resumo apresentado. Quem quer tomar a palavra? Ninguém? Mais alguma consideração por parte do Executivo? Então estamos em condições de votar. Quem vota contra? 8. Quem se abstém? 3 abstenções. 4. Eu daqui não consigo ver. Pois, obrigada. Está tapado. Então, 4 abstenções, uma da Iniciativa Liberal, 2 CDS e 1 PSD. Quem vota a favor? 8. Foi aprovado por maioria. Passamos ao ponto 4, que é o de apreciar o inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais da freguesia, nos termos da proposta 342
de 2024, ao abrigo da alínea B do número 1 do artigo 9 do regime jurídico das autarquias locais, aprovado em anexo à Lei 65/2013, de 12 de setembro. Por parte do Executivo, Sr. Presidente, quer falar sobre o ponto 4? É o inventário? Exato. Não, não pretendo falar. Muito obrigada. Nada a acrescentar, é isso, não é? Precisamente. Algum membro desta Assembleia tem alguma intervenção, algum pedido de esclarecimento para fazer? Não? Então, passamos então ao ponto 5. Ok. Que é o de aprovar a primeira revisão orçamental 2024, nos termos da proposta número 343 de 2024, ao abrigo da alínea A do número 1 do artigo 9 do regime jurídico das autarquias locais, aprovado em anexo à Lei número 75/2013, de 12 de setembro. Sr. Presidente. Segundo percebi, 6 é a incorporação do saldo de gerência, não é? Pronto. A questão das verbas, não. Oh, desculpa. Além do saldo transitado do ano passado, temos ainda um incremento da verba da reforma administrativa, que não temos estado a receber, mas que são 66 mil euros. Um novo CDC, que foi no final do ano passado, os espaços verdes, são 14 mil euros. Também ainda acontece que, em alguns valores, já está ultrapassado o orçamento, portanto, na publicidade, no aluguer de espaços e equipamentos e outros serviços específicos da autarquia, também temos algum dinheiro. E assim temos uma revisão orçamental que totaliza 526 mil euros. Aqui reforçou-se um pouco as despesas com o pessoal, em 67 mil euros. Depois também em 61 mil euros para a aquisição de bens e serviços, com especial enfoque para artistas e espetáculos, outros trabalhos especializados e conservação de bens. Os artistas e espetáculos foi porque, com o 25 de Abril, digamos, descapitalizámos o que estava previsto para a Romaria, portanto, entretanto, vai ser necessário mais dinheiro para a Romaria. A conservação de bens está-se a gastar mais, apenas por isso. Reforçou-se também as transferências correntes, sendo que 70 mil para instituições, 20 mil para as pessoas. Atenção que há aqui uma parte da verba de instituições que também tem a ver com o FESP, tem a ver com a questão das refeições, que é uma instituição que fornece e, portanto, naturalmente vai para as instituições. Depois, a grande parte da verba vai para investimento, portanto, cerca de 300 mil euros em investimento, e assim vamos passar a ter um orçamento de perto de 5 milhões e 800 mil. Muito obrigado. Mais algum pedido de esclarecimento? Alguma apreciação que queiram realizar? Não? Então estamos em condições de votar a proposta da primeira revisão orçamental de 2024. Quem vota contra? Quem se abstém? 4 abstenções. Quem vota a favor? Foi então aprovado por maioria, com as abstenções da Iniciativa Liberal, 2 do CDS e 1 do PSD. Passamos então ao ponto 6, aprovar a primeira alteração ao mapa pessoal de 2024, nos termos da proposta 347 de 2024, e ao abrigo da linha M do número 1 do artigo 9 do regime jurídico das autarquias locais, aprovado em anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro. Senhor Presidente, quer apresentar? Qual é que é? Primeiro, a alteração ao mapa de pessoal. Primeira alteração. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu não encontrei aqui o mapa pessoal. Mas eu tinha aqui o meu. Quando foi em dezembro na Assembleia, eu informei essa Assembleia que não iria haver mais alterações do mapa pessoal, mas este mapa pessoal foi
teve que ser realizado, queria explicar o porquê dar essa justificação. Nós temos informalmente informação, perdoem-me aqui a redundância, de um técnico superior e 3 administrativos que vão sair da Junta de Freguesia. Portanto, nós, como íamos ter a Assembleia agora, íamos já dotar o mapa pessoal de mais estas vagas, para que depois não tenhamos de estar à espera que as pessoas consolidem do outro lado, para que depois libertar a vaga, ou então ter que marcar uma Assembleia específica para aumentar o quadro pessoal. Aquilo que eu vos falei sobre uma série de funcionários que se iriam reformar, nós tínhamos a expectativa que já tivesse acontecido, ainda nenhum deles se reformou até agora, portanto irá decorrer certamente durante este ano. Esta alteração é apenas isso, são mais uma vaga para o técnico superior e mais 3 vagas para assistentes administrativos, que já temos informação que vão sair para outros serviços, e nós vamos ter a necessidade de abrir concurso para essas funções, sendo que não podemos esperar os 6 meses ou 1 ano, no caso do técnico superior, para consolidarem a sua mobilidade, para que depois abrir concurso, ou então não queríamos estar a marcar nova Assembleia para o mapa de pessoal. Foi só por isso é que fizemos esta alteração. Mas como eu em dezembro vos disse de forma muito vincada que estava tudo assegurado e tratado, mas pronto, há sempre estes imprevistos que nós não controlamos, e quis dar esta explicação. Muito obrigado. Muito obrigada. Então trata-se de 2 situações por mobilidade, não é por concurso público? Não, vão sair por mobilidade. Mobilidade. Nós já sabemos. Mas podem voltar. Não. Que existe. Não, poder podem, mas não vão. Pois podem. Ok. Ora bem, mais algum pedido de esclarecimento? Alguma intervenção? Não, ficam. Depois temos que acertar novamente, porque enquanto elas não consolidarem. Não, depois reduzimos as vagas. Depois reduzimos as vagas. Anterior. Por hoje, sim. Isso pode haver, obviamente, todos sabemos que o mapa pessoal tem a ver com as funções que a Junta de Freguesia faz e com as tarefas que tem. Eu tenho a expectativa que este Executivo Municipal nos dê tanto dinheiro a partir de agora, que vamos ter aqui a possibilidade de ter novos serviços, crescimento, e ter aqui mais pessoas a trabalhar e a servir a população e o povo de Alcântara. Pá. Exato. Muito obrigada. Mais alguma intervenção? Não? Estamos então aptos para votar. Quem vota contra? Quem se abstém? 3 abstenções. Uma do PSD, 2. Sim, não, vamos ver. Quem vota a favor? Então, aprovado por maioria. Sim, sim. Passamos então ao ponto 7. Alguma questão? Ponto 7. Autorizar a assunção de compromisso plurianual e aprovação de celebração do contrato de arrendamento não habitacional de uma parcela de terreno situada na Rua do Alvito, Rua Feliciano de Sousa, entre a Infraestruturas Portugal Sociedade Anónima e a Freguesia de Alcântara, nos termos da proposta 344 de 2024 e ao abrigo do previsto na linha J do número 1 do artigo 9 do regime jurídico das autarquias locais, aprovado em anexo à Lei 75 de 2013, de 12 de setembro, e na linha D do número 1 do artigo 6º da Lei 8 de 2012, de 21 de fevereiro. Senhor Presidente. Tinha ideia que já tinha falado sobre... Não? Não? Creio que não. Ok. Desculpe lá, estou um bocado cansado. Esta é uma proposta que trazemos aqui à Assembleia, uma vez que é uma proposta por vários anos, tem a ver com a criação de um parque de estacionamento para os moradores na zona do bairro Antigo, na Rua do Alvito, na Rua Feliciano de Sousa.
Este é um terreno que é gerido pela IP, à semelhança do que fizemos no Parque da 1º de Maio. É necessário efetuar o aluguer desse espaço para que se possa depois efetuar a obra através do protocolo com a Câmara Municipal de Lisboa, com a qual já celebramos e estamos a aguardar que nos aprovem o projeto que já enviamos. Isto tem a ver com o aluguer do espaço. Isto tem um valor, eram 6.000 e qualquer coisa, se não tenho... 6.400 por 5 anos, salvo erro. É o valor simbólico que nos vai ser cedido aquele terreno e vai ser possível a construção de 47 lugares de estacionamento que terão, também informos desde já, o mesmo modelo de gestão dos outros 2 que já temos, ou seja, criaremos mais cartões e haverá um objetivo de rotatividade entre os moradores para que possam utilizar aquele espaço. Esta obra, se a Câmara nos validar o projeto, entretanto, ou se olhar para o projeto para que se possa lançar o concurso, ainda vamos lançar este ano, para que seja disponibilizado este serviço de estacionamento aos moradores. E será gratuito, como são os outros 2 também. Muito obrigado. Muito obrigada. Algum membro desta Assembleia? Sim. Manuel Proença, por favor. Em relação a esta proposta, nós gostaríamos de cumprimentar o Executivo. Achamos que todas as propostas neste sentido vêm melhorar aquilo que é um flagelo aqui em Alcântara e portanto, acho que faz todo o sentido, principalmente também ali para aquele lado, que acaba por não ter às vezes a atenção a devida atenção. Enfim, depois gostava só de perceber se... Isto é uma minuta, certo? Pronto, eu gostava de perceber quem é que é o proprietário efetivamente do terreno. Não percebi, Sr. Presidente. Português, representado pela IP. O povo português... Representado pela IP, como está no documento. Portanto, aqui, pelo que eu estou a perceber, a primeira contratante é a legítima possuidora, não é a proprietária. Mas enfim, já percebi que o povo é o dono do terreno. Depois gostava de saber qual é que era a descrição predial para eu perceber que terreno é que é. Sr. Eleito, eu posso lhe enviar essa informação. Como calcula, isto é um pedido de autorização para a despesa. Não temos aqui essa informação. O terreno que está é aquele que está aqui assinalado. É o terreno, como pode verificar aqui. Deixe-me só concluir e depois, se calhar, já fazia as suas observações. Sim. Eu compreendo que isto aqui seja uma proposta, mas eu estou-me a pronunciar em relação ao contrato de arrendamento. E, portanto, à proposta já me referi que concordo com ela. E, portanto, depois gostava também só de perceber se era a título gratuito, o que é que significava depois aqui este valor anual variável em função de alguma atividade geradora de receita. Será alguma publicidade que se tenciona pôr lá? Em concreto, no número 2 da cláusula 4ª. E depois, só para concluir, perceber se aquele anexo que enviaram, se é a planta a que se referem, ou se ainda será depois uma planta mais concreta. Pronto, eram só estas as observações que queria fazer e agradeço a atenção. Muito obrigada. Sr. Presidente. Muito obrigado. Agradecer ao eleito do CDS as suas questões. Dizer-lhe que, em relação à descrição predial da parte do terreno assinalada, não tenho aqui essa informação, enviar-lhe-emos. Em relação àquela questão que colocou, esta minuta foi-nos enviada pela IP, uma minuta que presumo que seja tipo utilizada por parte da IP para situações semelhantes a este género. Em relação ao ponto 2, por ser uma minuta tipo, repare, há uma coisa que eu sei, quando nós estivermos aqui, isto nunca vai ser utilizada. Provavelmente, quando o senhor vier para cá, se vier, poderá ser utilizada. Portanto, esta minuta deve ser para precaver quem no futuro quiser utilizar aquele espaço e cobrar pelo espaço, tem que, obviamente, dar um certo valor ao dono do terreno. E por falar também em observações, e já que o senhor eleito do CDS vem-nos falar de estacionamento,
Não falou em mobilidade, porque só também teríamos que falar sobre mobilidade. Mas antes de falar de estacionamento, eu também queria deixar aqui bem claro nesta Assembleia de Freguesia que neste momento quem tutela a mobilidade da cidade, o estacionamento da cidade, colocou na gaveta os 2 parques de estacionamento que nós tínhamos aqui no território. Vamos a falar de um parque de estacionamento com mais de 250 lugares no Alto de Santo Amaro, que foi literalmente colocado na gaveta, e um parque de estacionamento da Rua do Gestal, junto à Travessa do Gestal, das zonas em que é mais necessário o estacionamento, que esse, nem na ideia que lá estava e no projeto que lá estava, pegaram. Portanto, é preciso que fique bem claro perante todos nesta Assembleia, quando se fala de estacionamento, aquilo que é a postura deste Executivo e aquilo que é a postura do CDS na Câmara Municipal de Lisboa. Que é colocar na gaveta um pedido de informação prévio que já estava na EML para a construção de um silo de estacionamento junto à Escola Amarela, onde hoje, naquele quarteirão onde estão os bombeiros, onde está o RSB do Alto Santo Amaro, que iriam se manter no projeto que estava previsto para aquele espaço, que foi literalmente e assumido colocado na gaveta. E outro estacionamento, também um silo de estacionamento da Rua do Gestal, de outros 200 lugares, que esse nem sequer olharam para ele, que estava inclusive na pasta de transição do Executivo anterior. É preciso que fique bem claro, quando se fala de estacionamento, a diferença em quem cá está neste Executivo da freguesia. Este Executivo de freguesia constrói mais lugares de estacionamento, com um orçamento, como viram, do que a Câmara Municipal de Lisboa, com um orçamento de milhões. Portanto, fique bem claro. Em relação à questão do número predial do terreno, nós vamos pedir essa informação à AIP, que é quem tem o dono do terreno, e enviaremos. Muito obrigado. Muito obrigada. Mais algum eleito quer intervir? Não havendo mais intervenções, pedidos de esclarecimento, estamos então aptos para colocar à votação ponto 7. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 8. Aprovar as alterações ao Regulamento de Funcionamento da Piscina Municipal do Alvito, nos termos da proposta 345 de 2024 e ao abrigo do previsto na linha F do número 1 do artigo 9º e da linha H do número 1 do artigo 16º do regime jurídico das autarquias locais, aprovado e anexo à Lei 75 de 2013, de 12 de setembro. Quem, por parte do Executivo, quer apresentar? Ana Barata, por favor. Boa noite a todos. Aproveito para comentar a mesa, os eleitos e o público aqui presente. Conforme temos vindo aqui a apresentar nas últimas informações escritas, de facto a piscina municipal do Alvito tem tido vindo a ter um grande crescimento de utentes e, portanto, como podem ver, temos atualmente, neste primeiro trimestre de 2024, mais de 1.600 utentes. E são utentes que estão de variadas idades, e, portanto, desde os mais jovens aos mais séniores, com mais de 10 atividades que temos diariamente na piscina, e, portanto, sentimos, de facto, houve aqui a necessidade de alterarmos aqui o regulamento que estava escrito e, portanto, criar aqui outras regras, criar aqui regras relativas aos acessos aos balneários, aos horários de utilização da piscina, toda a parte dos acessos, e por isso veio aqui o Executivo apresentar aqui à Assembleia a aprovação deste novo regulamento, que faz todo o sentido para nós. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Algum eleito quer pedir intervenção, pedir esclarecimento? Sim, por favor, Emanuel Proença, ao microfone. Eu agradeço a explicação, Ana. Na verdade, nós só queríamos era perceber quais são efetivamente as alterações, nem que fosse, já percebemos que é os horários. Sim, tem a ver com as acessibilidades. Os acessos ao balneário, porque havia pessoas, utentes, que se calhar entravam antes do período dos 15 minutos antes dentro do balneário, não podem, portanto têm 15 minutos de facto para estar dentro do balneário, para não haver um aglomerado de gente. Temos também os cartões de acesso, que também limitam um bocadinho as entradas, e portanto achámos por bem
especificar todas as regras e as alterações todas e que vamos dar conhecimento aos utentes também, de uma forma mais, diria, não em forma deste formato assim, de uma forma mais simpática, mas vamos dar nota destas alterações do regulamento. Portanto, eu confesso que não consegui depois estar a analisar o regulamento antigo e o regulamento ora proposto para perceber efetivamente quais é que eram as alterações, por isso é que eu fiz esta questão. E a última questão já está respondida, que era qual era a forma de comunicar aos sócios, aos associados, aliás. Sim, iremos fazer de forma simpática, sim, chegar a todos. Muito obrigado e acho que fizeram muito bem. Muito bem, obrigada. Obrigada. Mais alguma intervenção? Se não, estamos então em condições para colocar à votação. Ponto 8. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi então aprovado por unanimidade. E passamos então ao último ponto da ordem de trabalhos, o 9º, autorizar a assunção de um compromisso plurianual para a celebração de contrato de serviços de telecomunicações de rede fixa, móvel e internet para a Junta de Freguesia de Alcântara, nos termos da proposta 346 de 2024 e conforme o disposto na linha D do número 1 do artigo 6º da Lei número 8 de 2012, de 21 de fevereiro. Sim, é muito simples, temos que fazer a renovação do contrato e, portanto, temos que fazer aqui esta pedido de autorização para a renovação e a assunção deste contrato de 24 meses de telecomunicações, que tem a ver com a parte da rede fixa, móvel e internet, aqui para os serviços todos da Junta de Freguesia, e, portanto, é apenas isto. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Algum eleito quer pedir esclarecimento? Não? Estamos então aptos para colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi então aprovado por unanimidade. Terminamos os trabalhos da reunião da Assembleia Ordinária de hoje. A primeira secretária está pronta para ler a ata minuta, quando puder. Sim. 6. Reunião ordinária de 29 de abril de 2024. A Assembleia de Freguesia de Alcântara reuniu em sessão ordinária no dia 29 de abril de 2024, segunda-feira, pelas 20h07, na Junta de Freguesia de Alcântara, cita na Rua dos Lusíadas, número 13, Lisboa, com a presença dos membros constantes na folha de presenças anexa a esta ata. Antes do início da ordem de trabalhos, a Assembleia aprovou por unanimidade o pedido de substituição apresentado por João Pedro Azevedo Sousa Uva, membro eleito pelo PS, que foi substituído pelo candidato seguinte na ordem da respectiva lista, Jorge Luís Pacheco Ramos. Não esteve presente a eleita Sónia Marisa Sousa Monteiro Gargaté, PS, que, contudo, justificou a sua ausência. No período de antes da ordem do dia, PAOD, foram tomadas as seguintes deliberações. 1. Saudação, 25 de abril sempre, apresentada pelo PS, foi aprovada por maioria, com 2 abstenções do CDS-PP e 10 votos a favor, sendo 7 do PS, 1 da CDU, 1 do PPD-PSD e 1 da Iniciativa Liberal. 2. Voto de saudação pelo 50º aniversário do 25 de abril de 1974, apresentado pelo CDS-PP, foi aprovado por unanimidade. 3. Saudação, 50º aniversário do 25 de abril e 50º aniversário das celebrações do 1º de maio em Liberdade, apresentada pela CDU, foi aprovada por maioria com 9 votos a favor, 7 do PS, 1 da CDU e 1 do PPD-PSD e 3 abstenções, 2 do CDS-PP e 1 da Iniciativa Liberal. 4. Voto de saudação pelos 50 anos do 1º de maio, o 1º de maio com gosto à liberdade, apresentado pelo PS,
foi aprovado por maioria com 9 votos a favor, sendo 7 do PS, 1 da CDU e 1 da Iniciativa Liberal e 3 abstenções, 2 do CDS-PP e 1 do PPD-PSD. Desculpem, só um segundo, por favor, que eu acho que disse aqui uma coisa mal. No ponto 3, saudação 50º aniversário do 25 de Abril e 50º aniversário das celebrações do 1º de Maio em Liberdade, vou pôr no plural, apresentados pela CDU. Foram aprovados por maioria. Portanto, mudei porque são duas coisas em conjunto e eu tinha no singular. O resto mantém-se. Relativamente à ordem de trabalhos, desculpem, não li o 5, pois não? Li, desculpem. Li. Futuro da mobilidade em Alcântara? Então pronto, peço desculpa. 5, moção, futuro da mobilidade em Alcântara, impacto do metro e do Liós, apresentada pelo PS, foi aprovada por maioria, com 9 votos a favor, sendo 7 do PS, 1 da CDU e 1 da Iniciativa Liberal, e 3 abstenções, 2 do CDS-PP e 1 do PPD-PSD. Relativamente à ordem de trabalhos, foram cumpridos os pontos agendados e tomadas as seguintes deliberações. Ponto 1. Apreciar, discutir e votar a ata número 8 de 2022, sessão ordinária de 29 de 12 de 22, aprovada por maioria com 11 votos a favor, 7 do PS, 1 da CDU, 2 do CDS-PP, 1 da Iniciativa Liberal e 1 abstenção do PPD-PSD. Ponto 2. Apreciar a informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, referente ao período de janeiro a abril do presente ano, nos termos da alínea E do número 2 do artigo 9º do regime jurídico das autarquias locais, aprovada em anexo à Lei nº 75 de 2013, de 12 de setembro. Ponto 3. Apreciar e votar o documento de prestação de contas referente ao exercício de 2023, nos termos da proposta número 341 de 2024, ao abrigo da alínea B do número 1 do artigo 9º do regime jurídico das autarquias locais, aprovado em anexo à Lei 75 de 2013, de 12 de setembro, aprovado por maioria com 8 votos a favor, 7 do PS, 1 da CDU e 4 abstenções, 1 do PPD-PSD, 2 do CDS-PP e 1 da Iniciativa Liberal. Ponto 4. Apreciar o inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais da freguesia, nos termos da proposta número 342 de 2024, ao abrigo da alínea B do número 1 do artigo 9 do regime jurídico das autarquias locais, aprovada em anexo à Lei nº 75 de 2013, de 12 de setembro. Ponto 5. Aprovar a primeira revisão orçamental 2024, nos termos da proposta número 343 de 2024, ao abrigo da alínea A do número 1 do artigo 9 do regime jurídico das autarquias locais, aprovada em anexo à Lei nº 75 de 2013, de 12 de setembro, aprovada por maioria com 8 votos a favor, 7 do PS, 1 da CDU e 4 abstenções, 1 do PPD-PSD, 2 do CDS-PP e 1 da Iniciativa Liberal. Ponto 6. Aprovar a primeira alteração do mapa de pessoal 2024, nos termos da proposta número 347 de 2024 e ao abrigo da alínea M do número 1 do artigo 9 do regime jurídico das autarquias locais, aprovada em anexo à Lei nº 75 de 2013, de 12 de setembro, aprovada por maioria com 9 votos a favor, 7 do PS, 1 da Iniciativa Liberal e 1 da CDU e 3 abstenções, 2 do CDS-PP e 1 do PPD-PSD. Ponto 7. Autorizar a assunção de compromisso plurianual e aprovação de celebração do contrato de arrendamento não habitacional de uma parcela de terreno cita na Rua do Alvito / Rua Feliciano de Sousa, entre a Infraestruturas de Portugal S.A. e a Freguesia de Alcântara, nos termos da proposta número 344 de 2024 e ao abrigo do previsto na linha J do número 1 do artigo 9 do regime jurídico das autarquias locais, aprovada em anexo à Lei nº 65 de 2013, de 12 de setembro, e na linha D do número 1 do artigo 6º
da Lei nº 8 de 2012, de 21 de fevereiro, foi aprovada por unanimidade. Ponto 8. Aprovar as alterações ao regulamento do funcionamento da Piscina Municipal do Alvito, nos termos da proposta número 345 de 2024 e ao abrigo do previsto na alínea F do número 1 do artigo 9º e da alínea H do número 1 do artigo 16º do regime jurídico das autarquias locais, aprovado em anexo à Lei 75 de 2013 de 12 de setembro, foi aprovadas por unanimidade. Ponto 9. Autorizar a assunção de um compromisso plurianual para a celebração de contrato de serviços de telecomunicações de rede fixa, móvel e internet para a Junta de Freguesia de Alcântara, nos termos da proposta número 346 de 2024 e conforme o disposto na alínea D do número 1 do artigo 6º da Lei número 8 de 2012, de 21 de fevereiro, aprovada por unanimidade. Pelas 21 horas e 56 minutos, foi lida esta ata minuta que foi posta à votação. Ponho a ata em votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Temos que votar. Portanto, foi aprovada por unanimidade. Portanto, posta à votação, foi aprovada por unanimidade, sendo concluída pela Presidente da Mesa a presente sessão de trabalho. Muito obrigada, Primeira Secretária. Muito obrigada a todos pela presença na reunião. E termino apenas, termino apenas a reunião dizendo que hoje é o Dia Internacional da Dança. Muito obrigada. Fica quem dança é mais feliz. Precisamente.